Boa tarde a todos. A partir desse instante, a TV da Gente, em parceria com o CDL da cidade de Horizonte, passa a apresentar o primeiro grande debate entre os candidatos a prefeitos do município. É sempre muito importante a gente dizer de que a TV da Gente, o CDL, coloca frente a frente os candidatos a prefeito da cidade de Horizonte. É um debate de ideias, de propostas, e você, horizontino, terá a oportunidade. Você terá a possibilidade de fazer a escolha. Se você tem dúvida, se você ainda não definiu o seu voto, esse é o grande momento. Nós da TV da Gente, através da Direção de Jornalismo RB Firmo, proporciona nesse momento para que você possa diluir todas as dúvidas. E já está aqui conosco os candidatos, previamente já combinado, a posição também dos seus púlpitos. E, claro, desde já agradecemos a presença de todos que participam desse debate. O primeiro candidato, pela ordem do sorteio, o Lincoln Machado, do PSOL. Você vê aí o candidato Lincoln Machado, do PSOL. Em seguida, também aqui conosco, o candidato Chico César, do PSDB, aqui nesse debate. Temos ainda o Marcos Cunha, candidato a prefeito pelo PT. E temos também o Rochinha, candidato a prefeito pelo PTB. E dizer que essa ordem, mais uma vez, foi feita por sorteio no decorrer da semana. E é sempre muito importante dizer de que todas as regras desse debate foi previamente combinado com os candidatos e com a sua equipe, com a sua assessoria. E durante este programa, qualquer um desses candidatos se sentir ofendido por um ou por outro, eles podem pedir o direito de resposta. Os candidatos já estão orientados, tem uma placa que eles podem levantar para pedir o direito de resposta nesse debate, se porventura se sentir ofendido. Claro, e nós temos aqui uma bancada de júri que vai ajudar a definir o pedido desse candidato. Nós temos, pela ordem da esquerda para a direita, nós temos a doutora Sergiane Nunes Viana. Temos também a doutora Camila Maia, ela que será a presidente dessa bancada. E também o doutor Leandro Skeff, que é nosso colega de trabalho aqui da TV da Gente. E eles vão avaliar o pedido de resposta de cada candidato, se porventura se sentir ofendido. E na fala inicial de cada candidato, também feito previamente por sorteio, nós teremos o cumprimento, a fala inicial do candidato Marcos Cunha, do PT. Ele terá 3 minutos nessa sua primeira fala e orientar os candidatos que, caso extrapole o tempo, o microfone será cortado. Então, neste primeiro momento, você terá a fala, o cumprimento inicial do candidato Marcos Cunha. E desde já a gente agradece a sua presença nesse debate. Marcos Cunha, o senhor tem 3 minutos para a sua consideração inicial. Boa tarde. Boa tarde, amigos da TV da Gente, boa tarde, Adinarte, boa tarde, os colegas candidatos a prefeito, Lincoln Machado, Chico César, meu amigo Rochinha. Estamos aqui nesse debate histórico no município de Horizonte. Então, agradecer a CDL, por ter... a CDL, eu conversei com o Matheus, dei a ideia do debate, essa ideia é nossa, para que a população de Horizonte veja as propostas iniciais de todos os candidatos. Gente, eu sou graduado em História pelo UES, tenho especialização em Recursos Humanos e consegui terminar os créditos de mestrado na área de Educação. Nossa candidatura, ela já vem sendo trabalhada há 3 anos, certo? Então, nossa candidatura, ela foi designada pelos sindicatos, pelas associações de servidores, tá? Então, muita gente, também a população, centenas de pessoas, nos deram força para que a gente lançasse a nossa candidatura, porque a população de Horizonte, sempre há quase 30 anos, vem com os mesmos candidatos. Então, a população de Horizonte hoje terá opções, mais 2 opções, tem eu, Marco Lucini, tem o Lincoln, para que a população realmente escolha e escolha bem. Tá? Nossos projetos, como não poderia ser diferente, gente, estão muito bons para a população. A questão da geração de emprego e renda, nós estamos com calamidade pública em Horizonte em questão de emprego. Nós perdemos, nesses últimos 4, 5 anos, 6.515 postos de trabalho. Então, a população de Horizonte realmente está sofrendo com o desemprego. Tem gente passando fome, tem gente passando necessidade, tem gente com a luz cortada, tem gente, passando toda necessidade
que você imagina. Inclusive, recebi uma ligação agora, está faltando até água lá para o lado do Córrego das Quintas, lado da Canavieira. Estão faltando, o Horizonte precisa realmente de uma estrutura melhor. Fizeram muitas obras, não há, a gente há de admitir, muitas obras foram feitas, mas foi esquecido do principal, as pessoas, os recursos humanos. Então, no município, a gente tem que se preocupar mais com as pessoas que são importantes, certo? Não obras faraônicas, obras gigantescas, enquanto a população realmente está passando necessidade. O PT está aí, eu represento os trabalhadores, represento toda a comunidade das associações de classe, associações de mototaxistas, associações dos sapateiros. Então, realmente, vamos pôr em prática a questão dos projetos nossos no município de Horizonte. Mais uma vez, agradeço à CDL, presidente Matheus, por ter acatado a nossa sugestão desse debate, que também beneficiou o município de Pacajus. Obrigado, então, candidato, pela sua fala inicial. Também pela ordem de sorteio, terá 3 minutos para fazer a sua consideração inicial o candidato a prefeito Rochinha. Rochinha, boa tarde. Mais uma vez agradecer pela sua presença nesse debate. O senhor terá 3 minutos para a sua consideração inicial. Boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso município de Horizonte. Agradecer aqui a CDL que promoveu junto aqui com a TV da Gente esse momento para que a população de Horizonte tivesse conhecimento dessa história política em Horizonte, 4 candidatos praticamente, e que o povo está atento a essas informações no mundo que nós estamos vivendo hoje de avanço de tecnologia e pela situação política que está o país, a população almeja informações, almeja o crescimento de Horizonte. Rochinha é um cidadão, participou de todo momento político, sou comerciante da cidade de Horizonte, nasci, me criei, moro em Horizonte. E a gente tem uma história. Primeiro, o povo votava em família, em pessoas públicas, pessoas que têm espírito público, servidor e gostar de servir a comunidade. Isso se tornava um líder e uma liderança política. E foi assim que eu fui construído essa liderança política devido a uma história de família, uma história que tinha espírito público, servidor e servia a comunidade. Quando a época era difícil, nós se destacamos por prestar serviço, ter respeito ao povo. E de lá para cá a gente vem crescendo automaticamente, servindo a comunidade. Horizonte hoje se destaca no cenário político, em alguns aspectos, pelo crescimento, eu não falo nem assim crescimento econômico, crescimento mais em termos de construção, mas eu, como candidato que visito todas as casas, a gente vê um verdadeiro situação diferente do que é a realidade do município de Horizonte hoje. Questão, de fato, da falta de emprego. O Horizonte teve um certo período que cresceu, que desenvolveu, veio as indústrias e eu construí o distrito industrial, quem deu a alavancada e que de lá para cá vieram mais algumas indústrias, mas que também aumentou a população de Horizonte, aumentou a necessidade do povo, do emprego e que várias indústrias que vieram gerar poucos empregos, algumas já fecharam e não houve essa continuidade para a geração de emprego, atraindo as indústrias, tendo uma parceria entre o governo do Estado e o governo federal, para que essa atuação viesse vir novas indústrias para a geração de emprego no município de Horizonte. E, de fato, uma calamidade que a gente vê Horizonte de uma forma, mas uma situação muito caótica em relação ao atendimento à situação política e que o poder público também é importante ver a situação humana das pessoas, que é o que não está acontecendo em Horizonte. Obrigado, candidato. Agora, também, da mesma forma, pela ordem de sorteio, o candidato do PSOL, Lincoln Machado, terá 3 minutos para a sua consideração inicial. E também, como todos os outros, agradecemos, Lincoln, a sua presença aqui nesse debate. 3 minutos para a sua fala inicial. Boa tarde a todos. Estou aqui nessa reunião entre os candidatos e quero falar para todos vocês que eu sou uma opção hoje no Horizonte. Pela mudança, não podemos mais continuar com esse sistema que está aí imposto já há 16 anos e que quer se perpetuar no poder de qualquer forma e de qualquer jeito. Não podemos mais aceitar esse comportamento de políticos que só pensa na sua situação financeira, no seu bem-estar, sem se preocupar tão pouco com a população. Isso não poderá mais continuar.
precisamos ter um candidato de oposição sério, com responsabilidade, que tenha ideias novas para serem postas em prática no Horizonte. O continuismo não é um desastre. Haja visto o que está passando no Brasil. E no Horizonte não é diferente. Eu sou candidato pela primeira vez, mas eu não sou novato na política. Eu participo da política do Horizonte desde a emancipação política no Horizonte. Eu fui um dos que lutei para emancipar o Horizonte. E hoje eu me sinto envergonhado de ver apenas 2 candidatos decidir: agora é minha vez e na outra vez é a sua vez. Isso não pode continuar. É uma vergonha. Nós não podemos aceitar candidatos que venham disputar uma eleição deferido com recurso. É outra coisa que não pode acontecer no Horizonte. Precisamos votar em candidatos que sejam legitimamente em condições de ser eleito. Portanto, essa é a minha primeira coisa que eu quero falar. Quero dizer também que eu vou trabalhar em prol da educação, pois eu acredito demais na educação. Nenhuma sociedade vai a lugar nenhum sem que ela não invista massivamente na educação. Diferente de outros candidatos que não quer que o povo seja educado, não quer que as pessoas saibam o que é que está passando e quer continuar mesmo no poder de qualquer forma e de qualquer maneira. Então, eu penso diferente. Eu acho que as pessoas têm que ser educadas, têm que ter conhecimento para poder nós termos uma administração limpa, transparente, que todos possam saber o que é que está se passando no município. Por isso, eu coloquei o meu nome para prefeito de Horizonte e acredito que vou fazer um bom trabalho, porque eu sou um exemplo na educação. A minha família toda ela é formada com pós-graduação, com mestrado, e todos eles estão muito bem. Então, eu acredito demais na educação. Falar que vou criar emprego, não sou empresário. Não sou empresário para criar emprego. Isso é demagogia. O que eu vou fazer, sim, é uma administração com transparência e responsabilidade, para que todos saibam o que é que se está passando na prefeitura e os cargos que ocupa. Não podemos ter pessoas que vêm lá de fora só aqui buscar o dinheiro na prefeitura, não, e para poder se mostrar que está tudo certo. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Obrigado, candidato, pela sua participação, a sua fala inicial. E, por fim, fechando este primeiro bloco, nós temos o candidato a prefeito Chico César, do PSDB, também por sorteio, será o último a falar neste primeiro bloco, e ele terá 3 minutos. E também, claro, agradecer a sua presença, Chico César, nesse debate. O senhor terá 3 minutos para a sua consideração inicial. Boa tarde. Boa tarde, José Rocha Neto. Boa tarde, Marcos Cunha. Boa tarde, Lincoln Machado. Boa tarde a todos os horizontinos que nos assistem nesse instante e a todos que aqui se encontram para debater assuntos de interesse do nosso município para os próximos anos. Sou Chico César, tenho 64 anos de idade, nasci em Queimadas, Horizontes, filho de Horácio Domingos de Souza, comerciante, agricultor, e da professora Maria José de Souza, dona Zezinha, ambos já falecidos. Sou engenheiro civil, casado com a professora Vânia Dutra, atual vice-prefeita de Horizonte, com a qual temos 3 filhos e uma neta, a Tereza Cândida, jornalista, mãe da Anitta, a Mabel, psicóloga, hoje morando e trabalhando no Rio de Janeiro, e o Cezinha, o filho caçula, estudante de engenharia civil. Quero agradecer aos organizadores deste evento pela oportunidade de expor as nossas ideias e os nossos projetos que pretendo desenvolver ao longo dos 4 anos, sendo eleito, sendo levado pelo povo de Horizonte no próximo dia 2 de outubro. Gostaria de encerrar a nossa apresentação parafraseando um verso do hino de Horizonte que bem retrata o nosso compromisso, a nossa responsabilidade e o nosso amor por esta terra. Entre toda a gente cearense, um povo se destacou e teve ação. Não cruzou os braços, foi à luta e conseguiu a sua emancipação. Hoje se destaca no cenário cearense graças ao trabalho, ao dinamismo, à coragem e competência do seu povo. Este lugar se chama
Horizonte. Muito obrigado. Ok, então tá aí, fechamos este primeiro bloco, este primeiro momento, a consideração inicial de cada candidato. Nós vamos fazer uma pequena pausa, aí na volta nós vamos trazer este segundo bloco, onde o candidato faz pergunta a candidato através de sorteio. É a TV da Gente nas eleições 2016, fazendo aí a cobertura das eleições do município de Horizonte. Não sai daí, já já a gente volta. Muito bem, de volta e ao vivo com o primeiro grande debate entre os candidatos a prefeitos da cidade de Horizonte. Nós tivemos aí o primeiro bloco, a apresentação inicial de cada candidato. Neste segundo bloco, nós vamos fazer o sorteio do candidato a prefeito que fará a pergunta. Todos nós aqui no momento do intervalo conferimos o nome de todos os candidatos que estão aqui nessa urna, e nós vamos trazer agora o nome do candidato que vai fazer a primeira pergunta, o nome do candidato que vai fazer a primeira pergunta. Vamos ver aqui, candidato Rochinha. O candidato Rochinha, ele vai fazer a primeira pergunta. Ele terá 1 minuto para fazer a sua pergunta, viu? O candidato Rochinha terá 1 minuto. O candidato ao qual irá responder terá 3 minutos para a resposta e o Rochinha terá 2 minutos para 1 minuto para a réplica. 1 minuto para a réplica, não é? Então, para você, Rochinha, você agora terá 1 minuto para a pergunta e pode escolher o candidato no qual você vai fazer a sua pergunta. Tirei aí o candidato Chico César e eu pergunto a ele hoje, Horizonte passa pelo momento difícil devido à situação financeira, as indústrias diminuíram o seu potencial, diminuiu, Chico César, a questão da vinda das indústrias, que é o problema hoje em Horizonte, é a questão da geração de emprego. O povo teve aquela esperança quando criou-se o Polo Industrial de Horizonte. Chegamos a ser o 2º Polo Industrial do Ceará e hoje somos o 7º Polo Industrial do Ceará. Isso o povo vê e observa isso, essa parada que deu, essa questão do desenvolvimento das indústrias de Horizonte, que está chegando a situação caótica em Horizonte devido à expectativa que vinha num crescimento e parou. Isso prejudica a população de Horizonte. O candidato Chico César, ele terá 2 minutos para a resposta. Agradecer ao candidato Rochinha pela pergunta, num tema que exatamente foi o nosso principal serviço durante a emancipação, foi criar o Polo Industrial de Horizonte. Esse Polo Industrial que já nos colocou o município como o 5º maior município em arrecadação de ICMS no estado do Ceará. Então, essa redução da quantidade de emprego, da vinda de indústrias para Horizonte sofreu com a crise nacional, com a crise econômica que o país atravessa, e Horizonte não poderia ser diferente. Como todos os municípios brasileiros, todos os estados brasileiros passaram por essa crise, estão passando. Mas Horizonte, mesmo assim, nesse período, novas indústrias já se apresentaram, já estão instaladas em Horizonte, como é o caso recentemente da Indaiá, que já está produzindo, já está instalada, e tantas outras que continuam chegando a Horizonte. Nós temos um plano audacioso, revolucionário, para que, em chegando à Prefeitura de Horizonte, a gente possa gerar mais emprego e renda, atraindo novos empreendimentos, novas empresas. Então, isso faz parte das nossas propostas e, se Deus quiser, nós conseguiremos amenizar ou diminuir esse sofrimento que é o desemprego no nosso município. Nós queremos também dizer que tudo isso é causa do governo federal e não será um prefeito, uma administração municipal que vai conseguir parar de uma vez por toda com o desemprego. O candidato Rochinha, ele terá 1 minuto para a sua réplica, candidato.
De fato, hoje nós estamos passando um momento de crise, mas às vezes na crise é que a gente tenta superar, né, as questões. No caso da Indaiá, pelo meu conhecimento, candidato, é que como a Indaiá é um grupo que tem o maior, talvez, volume de venda de água da Indaiá, maiores empresas, talvez, em 26 estados, tem 18 estados, e ela já, parece que, pelo meu conhecimento, ela tinha esse terreno, já que era do próprio grupo, que ela fica fazendo reservas naturais de água, e não teve muito a participação da Prefeitura de Horizonte nessa área, porque ela vive procurando, pesquisando local, municípios, estados do Brasil, para comprar aonde tem um percentual de água saudável, de água potável, de água que realmente seja água mineral. Eu não vejo bem assim a atuação da Prefeitura nesse caso, porque a Indaiá investe muito. O tempo do candidato, o candidato Rochinha, o seu tempo esgotou, candidato. O seu tempo esgotou, o candidato Rochinha, o seu tempo esgotou. Agora, Rochinha, o senhor terá um minuto para fazer a pergunta ao outro candidato, ou Lincoln Machado ou Marcos Cunha. Tem um minuto para fazer a pergunta, o candidato. Sobre o candidato Lincoln, candidato Lincoln, eu vejo assim, Horizonte, você que participou em outros momentos políticos, da atuação política de Horizonte, o que pensa em termos de segurança pública, que hoje é um caos em Horizonte, e eu queria fazer a pergunta ao candidato. O candidato Lincoln, ele tem 2 minutos para responder. De segurança pública, cabe sim ao governo estadual administrar a sua segurança pública. Não é questão do governo municipal. O governo municipal pode sim colaborar em algumas situações, mas depende muito do governo estadual. Não cabe ao prefeito decidir como será a segurança no Horizonte. A sua pergunta nesse momento ela não cabe. Mas acredito e tenho certeza que sim, precisa melhorar a segurança. A minha preocupação no Horizonte será com a administração. Quero fazer uma administração transparente, que todo mundo tenha conhecimento do que se passa na prefeitura e que todo mundo saiba quais são os investimentos que está acontecendo ali. Não vou fazer uma administração onde ninguém tem conhecimento de nada, não sabe quanto entrou, não sabe quando saiu, não sabe que dinheiro veio e nem para onde foi. Eu sei muito bem que os ex-prefeitos do Horizonte ficaram ricos, milionários, e que se eu dependesse, fosse a pessoa que escolhesse o que a segurança deveria fazer, eu sabia por onde mandar eles. Ok, então está aí o candidato Lincoln dando a sua resposta e o candidato Rochinha terá 1 minuto para a sua réplica. De fato, Lincoln, a pergunta, de fato, você falou sobre segurança, eu perguntei sobre segurança e atuou em outro momento sobre parte administrativa, né? Que de fato hoje os prefeitos têm a participação, né? A coparticipação. A segurança mais é um dever do Estado, mas com certeza os prefeitos que têm bom senso e que gostam de manter o equilíbrio do seu município, com certeza a atuação também é importante na área de segurança. Na fala do candidato a prefeito Lincoln, o candidato a prefeito Chico César levantou uma placa pedindo um direito de resposta. Aí a nossa banca julgadora, ali a nossa banca jurídica, composta pela doutora Sergiane, doutor Leandro Skeff e a doutora Camila, presidente dessa bancada, avaliaram esse pedido de resposta do candidato Chico César. Em análise, a banca entendeu por bem conceder o direito de resposta ao candidato. Pronto, então o candidato a prefeito Chico César terá nesse momento 1 minuto para o direito de resposta. Candidato, 1 minuto. Pois não, obrigado. O candidato Lincoln disse que os ex-prefeitos de Horizonte ficaram milionários com a sua passagem pela prefeitura. Como foram só 3 ex-prefeitos, Nezinho, Rochinha e eu quero dizer ao candidato que eu trabalho desde os meus 16 anos de idade, tenho as minhas declarações de imposto de renda sempre apresentadas anualmente e não sei se ele conhece a evolução do meu patrimônio.
eu não me considero um cidadão rico e o que eu tenho é fruto do meu trabalho, de um trabalho que eu sempre tive, como bancário, como engenheiro da construtora Queiroz Galvão, da Aeronáutica Brasileira e também como empresário, diretor de uma empresa de construção civil. Mas o nosso patrimônio está aberto, é de conhecimento público e está na nossa declaração de imposto de renda. Obrigado, candidato. E voltando à rodada de perguntas, nós voltamos com o candidato Rochinha. Ele terá o Marcos Cunha para fazer a sua pergunta. E mais uma vez repetir, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta e 1 minuto para a réplica. Candidato Rochinha, sua pergunta. Marcos, você trabalha no Cine e tem grande conhecimento da defasagem de emprego nas indústrias de Horizonte. E você que está perto das informações do Cine, do CDL, o avanço das indústrias que aconteceu, até que Horizonte era o 5º, passou por 7º e tem previsão agora para 2017 passar para o 8º município, já perdendo 3 pontos para outros municípios que tiveram atuação melhor e que cresceram mais do que Horizonte. O Marcos Cunha terá 2 minutos para a sua resposta. Na realidade, candidato Rochinha, nós em Horizonte perdemos nos últimos 4, 5 anos, em média, 6.515 postos de trabalho até junho de 2016, certo? Então, o que você tem que fazer urgentemente em Horizonte? E não esperar para o governo federal, não, porque esse governo federal que está aí, você não espera coisa boa, não. Tá? Então, o que nós temos que fazer em Horizonte? Chamar empresas, atrair indústrias, atrair comércio, atrair geração de emprego e renda. Como que se atrai indústria para Horizonte? Você tem que botar a partir de janeiro, nos principais jornais do país, chamando as empresas para vir se instalar aqui, dando terreno, dando isenção, dando capacitação profissional para os trabalhadores dessas indústrias. Temos também, gente, a gente tem uma ideia de abrir uma rodoviária ali na entrada das Queimadas, na BR-116. Nessa rodoviária, trazer também a CEARTE, Central de Artesanato, para o nosso pessoal que trabalha com artesanato, certo? Trazer também umas tapioqueiras, colocar uma tapioqueira, porque passam 30 mil carros em Horizonte por dia, não deixa R$1. Então bota umas tapioqueiras, bota uma rodoviária, faz ponto de mototáxi, de táxi também. E só aí, para começar, já dá para gerar 3, 4, 5 mil empregos. Tá? E trazer realmente as indústrias para cá. Agora, vieram várias indústrias, assinaram o protocolo de intenção, pegaram o terreno, pegaram o empréstimo do Banco do Nordeste e foram embora. Pode ir atrás que nós vamos tomar esse terreno, tudo dessas empresas e trazer empresas novas, porque todos esses terrenos, eles foram doados e as empresas não ocuparam para trazer o número de postos de trabalho que eles prometeram. Então, o meu querido Rochinha, é isso que tem que se fazer, emprego urgente para a população de Horizonte. Urgente não, urgentíssimo, porque a barriga do povo não espera não. Obrigado, candidato. O candidato Rochinha tem 1 minuto para a réplica. No segmento de trazer novas indústrias, de fato hoje as indústrias só vêm quando tem um incentivo importante. O incentivo começa pelo município, os tributos municipais isentando, o governo do estado fazendo sua parte e o governo federal. A atuação tem que ser bem emergente para que nós possamos discutir com as indústrias e dar total apoio à indústria, com o terreno, com as condições, a isenção, com essa parceria. Sem parceria de prefeitura, governo do estado, governo federal, é difícil voltar ao crescimento de Horizonte. Com certeza, chegando lá, essa parceria será importante, já que alavanquei, que fiz essa história, com certeza a gente já tem experiência e know-how para conseguir várias indústrias para o Horizonte. Bem, assim nós terminamos este segundo bloco do debate das eleições de 2006 com os candidatos a prefeito da cidade de Horizonte. É a TV da Gente e CDL Horizonte realizando esse grande debate. Nós vamos agora por intervalo e já já a gente volta com o terceiro bloco, onde um candidato será sorteado para fazer pergunta aos demais candidatos. É a TV da Gente e CDL Horizonte nas eleições 2016.
Estamos de volta com o debate para prefeito da cidade de Horizonte, eleições 2016, uma parceria da TV da Gente e CDL da cidade de Horizonte. Estamos de volta com o terceiro bloco desse debate, aonde nós vamos agora fazer aqui o nosso sorteio. Quem vai fazer a pergunta, qual é o candidato que vai fazer a próxima pergunta? Vamos ver aqui, candidato Marcos Cunha. O Marcos Cunha vai fazer a sua pergunta. Só que antes, deixa só a gente registrar mais uma vez, que nós temos aqui uma bancada jurídica e todos os candidatos que se sentirem ofendidos, que se sentirem prejudicados, podem levantar a plaquinha, todos eles estão orientados. Se sentirem ofendidos, nós temos essa banca jurídica, presidida pela doutora Camila Maia, também a doutora Sejane Nunes Viana e o doutor Leandro Skeff, nosso companheiro aqui da TV da Gente. Marcos Cunha, você pode escolher o candidato para fazer a sua pergunta. O senhor tem 1 minuto e dizer de que o candidato que for escolhido, ele terá 2 minutos de resposta e de volta o Marcos Cunha terá 1 minuto para a sua réplica. Candidato, faça a sua pergunta. A pergunta vai para o meu amigo Lincoln Machado. Lincoln, eu tenho visto nas suas declarações que você, se assumir a prefeitura, vai pedir uma auditoria contábil completa nas contas da prefeitura. Por quê? O candidato Lincoln Machado, ele terá 2 minutos para a sua resposta. Absoluto é o que farei, porque se faz necessário, sim. Não podemos ter uma administração, depois outra e só a troca de cadeiras, com 2 só candidatos trocando de cadeira. Se faz necessário, sim. E precisa ter um candidato que diga ao povo de Horizonte que vai fazer isso, sim. E eu farei com responsabilidade. E farei da seguinte forma: se estiver uma administração boa, bem feita, eu vou dizer que a administração foi boa. Porque se ela foi mal feita, vou responsabilizar todos eles pelos mal feitos. Sem dúvida alguma. Assumo de vez isso daí, é verdade. O candidato Marcos Cunha, ele terá 1 minuto para a sua réplica. É sempre necessário, Lincoln, fazer essa auditoria, sempre quem assume, pegando de outros gestores, certo? Porque a gente sabe que a folha da prefeitura, está no limite da responsabilidade fiscal, a gente sabe que tem muitos contratados, a gente sabe que tem muitas despesas, e essas despesas com a crise, já que a culpa é do governo federal, então com a crise essas auditorias terão que ser realizadas com certeza e rever todos esses gastos, prioridades na educação, na saúde, que falta remédio, tá? Até os transportes escolares dos universitários a gente tem que ver, dos alunos do ensino médio, e os transportes estão carentes, então tem que ver todos esses gastos da prefeitura para saber melhor gastar, e com êxito, na localidade certa, no local certo, e onde vai gastar esse dinheiro. Mais uma vez, a pergunta volta para o Marcos Cunha. Candidato, o senhor terá 1 minuto para fazer a sua pergunta. O Chico César, o candidato Rochinha. Vou fazer aqui para o meu amigo Rochinha. Rochinha foi prefeito 20 anos atrás, 2006, 96, foi prefeito 4 anos, e de lá para cá vem amargando derrotas em cima de derrotas, tá? O senhor não acha que a política de Horizonte precisa de uma renovação total, não? 2 minutos. 2 minutos para a sua resposta, candidato. Na minha fala iniciando aqui, eu disse da minha história política e que anteriormente o povo tinha o respeito às famílias boas, decentes, homem público, servidor e de prestar serviço, e por essa razão eu fui um dos candidatos de Horizonte que fui agraciado primeiro pela população de Horizonte, e foi na minha casa pedir o meu saudoso pai que ele ou eu fosse candidato. E é muito bom quando o candidato, o Marcos, está no convívio político, aí enquanto o povo dá sinal verde para o político, ele sempre permanece vivo na política de Horizonte. Tira pela história, todo momento que eu faço as minhas caminhadas, é multidão de pessoas, multidão de amigos, multidão de pessoas que tem no sentimento que é um candidato decente, um candidato que fez uma história em Horizonte, e quando o povo dá o sinal vermelho, que ele permaneça, ele sempre tem a força de vencer através do povo. Nós temos aqui o fato do presidente Lula, que foi candidato várias vezes e depois deixou a sua história no país devido à persistência. Então, Rochinha persiste dentro de uma linha séria, decente, de fazer política,
sem baderna. Hoje é um candidato que tem um critério dentro do município de Horizonte, pela a sua história política que construiu dentro do município de Horizonte. O candidato Marcos Cunha, ele terá 1 minuto para a réplica. É como eu falei, meu amigo Rochinha, você já vem amargando a 4ª derrota, 16 anos, né? Vem a 5ª derrota, a sua pesquisa não saiu bem, né? A gente está notando que essa sua estratégia não está dando certo. Eu escuto muito falar de você, que você vem para a eleição, né? Faz aquela espuma toda e perde e depois desaparece. Passa 4 anos sem aparecer, perto da eleição volta de novo. Eu acredito que isso aí tenha sido uma falha e eu acho que por isso que Horizonte precisa de uma renovação total na política. E voltando, claro, ao candidato Marcos Cunha, ele tem mais uma vez 1 minuto para fazer a sua pergunta ao candidato Chico César. Ok, meu amigo Chico César, sabe-se que muito foi investido, né, na construção civil em Horizonte, que o governo federal, o governo Lula e o governo Dilma, né, botou muitos recursos na prefeitura de Horizonte, tá? Aí eu acho que esqueceram um pouco a gestão de recursos humanos, a qualidade de vida dos professores, a qualidade de vida do servidor público, do contínuo até o prefeito mesmo. Na sua gestão, né, que a gestão do prefeito Nezinho, tem muita gente dele. Aí vai comportar as pessoas dele, as suas pessoas e o povo de Horizonte, como é que vai ficar nisso? O candidato Chico César, ele terá 2 minutos para a sua resposta. Candidato. Marcos, nós sempre tivemos independência nas nossas administrações e nas nossas candidaturas. Então, eu sou candidato independente, recebo o apoio do atual prefeito Nezinho, mas não tem nada a ver o apoio dele em votar no nosso nome com a nossa administração. Nós sempre pautamos pelo respeito ao servidor público e é prática nossa fazermos concursos públicos sérios, para que a gente possa obter e ter o melhor do que se possa imaginar na nossa gestão. O nosso secretariado sempre foi um secretariado de excelência, de pessoas competentíssimas, de pessoas qualificadas para as funções de cada um. Então, nós temos a certeza, a consciência, que para um gestor fazer uma grande administração, ele tem que começar por uma grande equipe. E é isso que nós queremos fazer. Sempre fizemos reformas e mais reformas administrativas, valorizando o servidor público e também dando treinamento, fazendo reciclagem, fazendo os cursos de formação, de especialização nas áreas. Então, essa não será uma preocupação nossa. A administração do Nezinho é a administração dele. A nossa nós queremos fazer e tomar todas as medidas necessárias a partir de 1º de janeiro, caso a gente venha a ser elevado à função de prefeito de Horizonte mais uma vez. Então, nós queremos sim e temos a certeza que para a gente fazer um grande trabalho, principalmente na educação, nós precisamos valorizar os nossos mestres, os nossos professores e todos os nossos servidores, para que a gente possa ter esse resultado. Obrigado, candidato. O Marcos Cunha, ele terá 1 minuto para a sua réplica. Muito bem, Chico César. Espero que, se eleito for, tá, você realmente trate os professores como professores, não tratar os professores como peão, trate os servidores públicos como servidores públicos, que pague as insalubridades, as periculosidades, tudo direitinho. Veja o pessoal do Demutran, veja o pessoal da Guarda Municipal, tá? E é isso, o servidor público, ele tem que ser tratado, bem tratado, para que tenha um atendimento realmente com qualidade. E o servidor, sem ter uma qualidade de vida boa, ele não vai atender a população como deve. Ok, dessa forma nós concluímos este 2º bloco do debate nas eleições de 2016 da cidade de Horizonte. É uma parceria do CDL Horizonte e também a TV da Gente, canal 19. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente volta com o mesmo formato, onde vamos sortear um candidato para fazer perguntas aos demais que estão aqui na bancada. Mais uma vez dizer para você, CDL Horizonte, em parceria com a TV da Gente, nas eleições 2016, cobertura das eleições na cidade de Horizonte. Vamos para o intervalo e já já a gente volta.
Muito bem, de volta e ao vivo na cobertura das eleições 2016. Estamos realizando o primeiro grande debate entre os candidatos a prefeito de Horizonte, uma parceria da TV da Gente e CDL Horizonte. É aqui presente todos os candidatos. É só lembrar mais uma vez aos candidatos, se algum deles se sentir ofendido, nós temos aqui uma bancada, onde eles vão avaliar o pedido de resposta do candidato que se sentir ofendido. Nós temos a doutora Sergiane Nunes Viana, a doutora Camille Maia, ela que está à frente dessa bancada, e também o doutor Leandro Skeff, nosso colega aqui da TV da Gente. E mais uma vez, se algum dos candidatos se sentir ofendido, basta levantar a plaquinha de que essa bancada vai decidir ou não se o candidato terá direito de resposta. Agora, vamos para mais uma rodada de perguntas. Vamos sortear qual é o candidato que vai fazer a pergunta no início deste bloco. Vamos ver aqui. Nós temos o candidato, vamos ver aí, ó. O candidato Chico César inicia este bloco fazendo pergunta. Ele vai escolher o candidato no qual ele quer dirigir essa pergunta. Candidato Chico César, o senhor tem 1 minuto para esta pergunta. Dirijo a pergunta ao candidato, nosso amigo Marcos Cunha, que tem formação pedagógica, professor, e a gente gostaria de saber do candidato o que você imagina, Marcos, para fazer melhor preparar o nosso estudante para o mundo de trabalho, o mundo de emprego atual. Você, em chegando à Prefeitura de Horizonte, o que você pensa nesse sentido de preparar o nosso jovem para o mercado de trabalho? O candidato Marcos Cunha, ele terá 2 minutos para a resposta. Eu acho, Chico César, que a gente tem primeiramente cuidar das crianças na educação infantil. Primeiramente, porque a médio e longo prazo a gente vai formar o cidadão desde a creche. Então, seria colocar escola de tempo integral nas creches de imediato. E a pequeno, médio e longo prazo, também colocar a escola de tempo integral, Chico César, nas escolas do 1º ao 9º ano, gente, porque o ensino médio pertence ao Estado, tá? Então, escola de tempo integral, à tarde, com cursos profissionalizantes, direcionado exatamente para o mercado de trabalho. É isso que a Prefeitura, Chico César, tem que fazer, a Secretaria de Educação, formar desde a creche até o 9º ano, para que a pessoa entre no ensino médio realmente com condições de ler um texto, de fazer uma dissertação, de escrever. Porque hoje a gente pega alunos no ensino médio que pouco lê e pouco escreve. Eu acho que tem que começar desde a base, creche, escola de tempo integral, 1º ao 9º ano, escola de tempo integral, curso de inglês, tudo isso tem no nosso projeto e nós vamos pôr em prática, porque é melhor gastar muito dinheiro agora na educação do que gastar futuramente com presídios. O candidato Chico César, ele tem 1 minuto para a sua réplica. Pois não, Marcos, essa foi a nossa preocupação quando da nossa passagem pela Prefeitura. Trouxemos as indústrias para enfrentar o serviço de imediato. Foi o Polo Industrial de Horizonte. E em seguida viemos com a nossa preocupação com os cursos superiores. Trouxemos os cursos da UVA e do INTA para que pudessem oferecer oportunidades no nível superior. E fizemos vários cursos, várias atuações na preparação do ensino médio, na formação. Trouxemos o cursinho pré-vestibular e fizemos bolsas, criamos bolsas de estudo para que aqueles alunos que pudessem iniciar no mercado de trabalho tivessem um amparo legal por parte do município. Então, nesse tocante é que nós atuamos na geração de emprego e renda. E a fala permanece com o candidato Chico César. Ele terá 1 minuto para fazer a pergunta e escolher o candidato. Eu gostaria de perguntar ao candidato Rochinha sobre a prioridade principal de um bom gestor público. Candidato, no seu panfleto, nas suas propostas que circulam na cidade, você diz que gastará 30% dos recursos do município com a educação.
É verdade, isso procede, é a sua intenção em chegando à Prefeitura de Horizonte? O candidato Rochinha, a partir desse instante, ele terá 2 minutos para a sua resposta. Chico, sobre a pergunta, candidato, eu fui prefeito e do Fundef, que é o Fundo de Manutenção do Município, só nasceu em 98. Tudo aquilo, 2 anos, e eu só recebi 1 ano, porque não tinha feito a lista de alunos e nós não recebemos apenas 1 ano. E quem gestor daquela época que fez o que eu fiz, a revolução na educação, até que eu digo assim, mostra porque quando nós pegamos o município, nós fizemos uma revolução na área da saúde e da educação e fomos o primeiro a receber o selo Unicef pela forma de se trabalhar. Naquela época, era o maior índice de mortalidade infantil do município de Horizonte e nós contratamos vários médicos, contratamos os médicos, a equipe da ação social, saúde, educação e baixamos o índice de mortalidade infantil e recebemos o primeiro selo Unicef da cidade por esses valores. Né? E com certeza, quem fez essa história, que hoje tem a participação do governo, na atuação dos 60%, que até municípios, vários municípios sobra, ainda que dá para pagar dividendos, e municípios por aí que pagou o 13º, o 14º, o 15º, por essa razão foi que eu coloquei do plano, porque tem a possibilidade e já mostrei que tenho a capacidade e o entendimento que será possível. O candidato Chico César, ele terá 1 minuto para a sua réplica. Pois não. No tocante ao Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, os recursos são destinados, 60% devem ser gastos exclusivamente com salário de professores. E os 40% com a manutenção, com a construção das escolas. Dificilmente um candidato eleito a prefeito de Horizonte poderá fazer avançar, melhorar a educação dos nossos munícipes se for gastar somente 30%. Nos últimos 10 anos, o Horizonte tem gasto mais de 34%. E para implantarmos educação básica de tempo integral, creche de tempo integral, educação infantil de tempo integral, será humanamente impossível melhorar a educação do município, gastando dos recursos somente 30%. A palavra permanece com o candidato Chico César. O Chico César tem 1 minuto para dirigir a pergunta ao candidato Lincoln Machado, do PSOL. Lincoln, candidato, a nossa pergunta é no setor da deficiência física. Nós temos um grande número de deficientes no município. No seu plano de governo, nas suas propostas, você chegando à Prefeitura de Horizonte, qual as suas propostas para a sua atuação nessa área da deficiência física dos nossos munícipes? O candidato Lincoln Machado, ele terá 2 minutos para a sua resposta. Candidato, por favor. Teria uma atenção toda especial para com esse povo que vive à margem da sociedade. Não deixarei de fazer o que for necessário para que eles tenham uma continuidade da sua vida e poder trabalhar, dar a eles a oportunidade de trabalhar, que se faz necessário. E não é só com os deficientes, é com os negros, com os índios, com as pessoas que estão à margem da sociedade. Vou ter uma atenção especial com essas pessoas. Portanto, eu já estou ciente dessa situação e farei uma administração voltada para esse povo. O candidato Chico César, ele terá 1 minuto para a sua réplica. Na verdade, nós temos em Horizonte, nós temos um centro de formação, de treinamento, de convivência com os deficientes, que já tem atendido, faz atendimentos, em torno de 600 atendimentos mensais no município de Horizonte. E a gente tem uma preocupação muito grande na urbanização do município, na melhoria das calçadas para dar acessibilidade aos deficientes, em todos os seus acompanhamentos, nas suas dificuldades de vida que tem no dia a dia. Inclusive,
nós temos 2 deficientes, temos o Toninho e a Francisca lá no Catolé, que são deficientes visuais, e que a gente aproveita para mandar um abraço para todos os deficientes do município de Horizonte. Temos o professor Donaldo, que é egresso da escola pública e que passou pelo nosso cursinho e hoje é um professor. Ok, candidato, o seu tempo se esgotou, né, e dessa forma nós concluímos o 4º bloco deste debate realizado aqui na TV da Gente, em parceria com o CDL. Nós vamos fazer uma pequena pausa, em seguida a gente volta. A mesma proposta, né, onde o candidato vai ser sorteado para fazer perguntas aos outros candidatos. É a TV da Gente e CDL Horizonte nas eleições 2016. Ok, estamos de volta e ao vivo aqui pela TV da Gente, canal 19, realizando o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Horizonte, uma parceria do CDL Horizonte. Nesse 5º bloco, nós vamos fazer, claro, o mesmo formato, sortear o candidato que restou aqui na nossa urna, ele vai fazer a pergunta, vai escolher um candidato para fazer a sua pergunta, ele terá 1 minuto. E mais uma vez, lembrando a todos os candidatos, se algum deles se sentirem ofendidos, por uma fala ou uma argumentação de um outro colega candidato, nós temos aqui uma bancada jurídica que vai avaliar o pedido de resposta. Você está vendo aí, nós temos a doutora Serjane Nunes Viana, a doutora Camila Maia, que é presidente dessa bancada, e também o doutor Leandro Skeff aqui conosco, tá bom? Vamos, claro, faz parte do processo, mas a gente já sabe quem é o candidato, porque foi o único que restou aqui na nossa urna, não é o candidato que vai fazer a pergunta, o candidato Lincoln Machado. O candidato Lincoln Machado, ele terá 1 minuto para fazer a pergunta e escolher, claro, o candidato no qual ele vai dirigir essa mesma pergunta. Lincoln Machado, a palavra é sua. A minha pergunta é para o candidato Rochinha. Rochinha, nesse pleito, eu só saí candidato a prefeito porque você não poderia ser candidato. Naquele momento não caberia 2 candidaturas de oposição. Seria inviável. Portanto, você não poderia sair e eu me lancei candidato, somente por esse fato. De repente, depois de uma ida do Nezinho na sua casa, em conversa particular com você, você resolveu sair candidato, mesmo deferido com recurso, com um único objetivo, prejudicar a minha eleição. Eu gostaria de saber como é que você se sente nesse momento, praticando essa traição com uma pessoa que teve toda a vida do seu lado, militando politicamente do seu lado, e você de repente se mostra dessa forma. Gostaria de ouvir a sua opinião. O candidato Rochinha, ele terá 2 minutos para a sua resposta. Candidato Lincoln, acho que você não está assim bem informado sobre a pergunta. Essa questão minha foi de repercussão nacional, a nível nacional. Com o meu recurso, nós beneficiamos 6.000 prefeitos no Brasil. Então fica muito claro, numa repercussão a nível nacional, essa pergunta, entendeu? Talvez só você do Horizonte que não saiba dessa situação. Então, é uma situação sanada, que não existe nenhuma definição de dizer que recorremos com recurso, que não tem essa história, tá certo? Já, devido às nossas oposições, foi quem recorreu da decisão local, do município, que deu favorável, e eles recorreram para o TRE, em Fortaleza. Isso é uma questão meramente de pessoas, até que, de qualquer maneira, quer atrapalhar de todas as formas. É uma questão do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso, definição definitiva, e que não tem nenhum problema de forma nenhuma. Está limpo, decente, sem nenhuma situação, sem nenhum problema, que isso possa acontecer a nível dessa pergunta. O candidato Lincoln Machado, ele terá 1 minuto para a sua réplica. A verdade é que você continua mesmo deferido com recurso, você não pode fugir disso, você não pode continuar enganando o seu eleitorado como você sempre fez. Isso é vergonhoso, eu não continuaria com a minha candidatura se eu tivesse algum problema com a justiça.
Portanto, nesse momento, eu quero dizer que você continua, sim, deferido com recurso. Você não pode fugir dessa situação, porque as informações estão aí na internet. Quem quiser saber é só mexer lá com o dedinho que vai ficar sabendo. E o objetivo mesmo foi prejudicar a minha candidatura. Eu não tenho dúvida nenhuma disso daí. No momento em que o candidato Lincoln estava se pronunciando, o candidato Rochinha, ele levantou a placa com o direito de resposta, né? E a bancada aí, né, através do doutor Leandro Skeff, a doutora Sergiane Viana e também a doutora Camila, que é presidente dessa bancada, eles estão avaliando, já avaliaram inclusive, e vai dizer aí se tem ou não o candidato Rochinha esse direito de resposta. A banca defere o direito de resposta ao candidato. Dá o direito de resposta ao candidato? A banca Então, defere o direito. Ok. Então o candidato Rochinha, né, pelo direito de resposta que pediu, terá 1 minuto para a sua fala. Lincoln, é uma pergunta, eu digo assim, muito caluniosa. Você, como quer dizer, um candidato lá de Horizonte, querer fazer desconhecedor do problema. Não existe isso. É uma ordem do Superior Tribunal Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal. Não existe. É uma questão que você diria se comportar bem como um candidato de Horizonte. Não fica bem para um candidato de Horizonte desse nível estar trazendo coisa para um debate dessa natureza, entendeu? Não é eu que estou dizendo. É a lei, é o Supremo Tribunal Federal que eu tenho uma candidatura que foi registrada em Horizonte sem problema e que a oposição entrou para que chegasse até o TRE. Isso é fato, mas que a minha candidatura não tem nenhum problema. O problema é de questão de oposição que de qualquer forma quer atrapalhar. Ok, esgotou o tempo do candidato Rochinha. Enquanto o candidato se pronunciava, o candidato Lincoln Machado também pediu um direito de resposta. A nossa bancada jurídica está avaliando, né, para saber se é possível ou não esse direito de resposta. Doutora Camila e equipe, como é que está aí? O candidato terá esse direito de resposta? Analisou e indefere o pedido do candidato por entender que não houve agravo, somente houveram explicações diretas da situação do candidato e nenhum direito do candidato que requereu o direito de resposta foi ofendido ou afetado, né? Okay, então a banca entende por bem de não conceder o direito. Ok, então está aí negado o direito de resposta, né, pedido pelo candidato a prefeito Lincoln Machado. E dando sequência à nossa rodada de perguntas e respostas, o candidato Lincoln Machado ele tem 1 minuto para fazer a sua pergunta ao próximo candidato. A minha próxima pergunta, que nesse momento eu me sinto inibido de fazer, mas não vou deixar de fazer, vou fazer sim, é com relação ao Marcos, do PT. Marcos, o que eu quero falar para você é o seguinte: o PT e você, numa gestão anterior, você participou da administração do PSDB na Prefeitura de Horizonte, você e o seu grupo. Na eleição passada para prefeito de Pacajus, o Marco do Cine também convidou pessoas do PSDB para ser secretário. E foi um desastre. Nessa eleição, agora que está se passando, você vai participar da nova administração do PSDB, se por acaso vier a acontecer? O candidato Marcos Cunha, ele terá 2 minutos para a sua resposta. Candidato. Lincoln Machado, eu nunca participei na gestão do Nezinho, na gestão do PSDB. Eu nunca tive cargo de confiança na prefeitura. Agora, eu sou professor concursado, tá? Então nunca participei. Tá? A questão do Marcos Paixão aí já é com o Chico César e com... eu não me meto, certo? Agora, o PT de Horizonte sempre teve conflito internamente, tá? E quando era na hora das decisões, cada qual por si e Deus por todos. Agora não. Depois que a gente tomou a frente, há uns 3 anos atrás, a gente decidiu que ia ter candidato, fomos candidatos, nós somos candidatos, nunca tive cargo de confiança em governo de prefeitura nenhuma, nem do Nezinho, nem de Chico César e nem de Rochinha, tá? Rochinha agora me convidou
pouco tempo, se eleito fosse para apoiá-lo, que me daria a Secretaria de Educação, que me daria a Secretaria do Trabalho. Eu não quis, não quero, porque eu não preciso. Tá? Eu acho que nós, PT Horizonte, a partir de agora, né, a partir dessa eleição, nós estamos caminhando só. Nunca fui, Lincoln, você está muito mal informado, que eu nunca tive cargo de confiança. Me apresente em alguma portaria, nunca tive nenhuma. Agora, eu sou funcionário concursado. Antes da réplica do candidato a prefeito Lincoln, o candidato Chico César, né, pediu um direito de resposta, levantou a placa pedindo um direito de resposta, né, por ter sido mencionado o partido, a gestão, né, e a bancada está ali nesse momento avaliando a possibilidade desse pedido de resposta do candidato a prefeito Chico César. Né, e nós vamos ver aí qual é o posicionamento, estão discutindo. Né, doutora Camila Maia, qual é o posicionamento de vocês em relação ao pedido de resposta de Chico César? A banca entende por deferir o pedido do candidato Chico César, tendo em vista que houve direta ofensa ao partido, né? E aí, como em havendo agravo ao partido, o candidato ou coligação merece direito de resposta, o direito é deferido. Ok, então está aí, direito deferido ao candidato Chico. Só um minuto, Chico, só um minutinho. Né? Então, antes da réplica do candidato Lincoln Machado, nós teremos 1 minuto direito de resposta do candidato a prefeito Chico César. Agora sim, Chico César, o senhor tem 1 minuto. Pois não, gostaria de esclarecer ao Lincoln que a nossa participação na administração de Pacajus foi uma administração técnica. Eu, como engenheiro civil, amigo pessoal, particular do prefeito Marcos Paixão, recebi o convite para vir ajudá-lo à implantação da sua administração no município de Pacajus. Ele que um prefeito novo, de idade nova e pela primeira vez assumindo um cargo de tamanha magnitude aqui em Pacajus. Então, nós viemos sim como cidadão pacajuense, sou filho de Queimadas, nasci em Pacajus, então município, e nós viemos aqui para colaborar tecnicamente com nossos conhecimentos como administrador público, e foi essa a nossa participação. Infelizmente, a administração do prefeito Marcos Paixão tiveram muitas dificuldades, mas nós viemos apenas para a implantação. Ok, candidato, o seu tempo esgotou. E voltando ao candidato Lincoln Machado, na réplica da resposta do candidato Marcos Cunha, do PT. Candidato Lincoln, 1 minuto para a réplica. Ainda bem que nesse caso não foi possível negar que participou sim. Participou sim, aí não foi possível negar. E por isso que aconteceu o desastre na administração do PT no Pacajus. Mas de qualquer maneira, eu estou satisfeito com a resposta. O candidato Lincoln, a fala permanece com o senhor. O senhor tem 1 minuto para dirigir a pergunta ao candidato. O senhor escolher. O candidato que eu quero fazer a pergunta aqui é o candidato do PSDB, o senhor Chico César. O senhor tem se mostrado um homem sério, de difícil conversa com as pessoas. Na sua última gestão, o senhor, na sua última gestão, parte do seu secretariado, que o senhor disse aqui que é um secretariado muito sério, estão na relação da ficha suja. Tem gente que está na relação da ficha suja que está fazendo parte aqui, nesse momento, da sua campanha. Eu gostaria de saber mesmo onde é que está essa seriedade. O candidato a prefeito Chico César, ele terá 2 minutos para a sua resposta. O candidato Lincoln, nós em qualquer administração, você tem que ter, o secretariado tem que ter a descentralização administrativa. E cada secretário, ele é responsável pelos seus atos, pelos seus erros e pelos seus acertos. Então, não cabe ao gestor público a responsabilidade por qualquer ato administrativo, por qualquer erro que tenha. Tanto que os tribunais que fiscalizam, que fazem esse levantamento, punem a quem errou. Então, não cabe a responsabilidade ao gestor maior, o gestor público. Mas todos eles estão respondendo e estão
preparados para cumprirem a sua determinação. Nós gostaríamos de dizer que vamos sim, caso eleitos, nós vamos continuar com uma grande administração, com um grande número de secretários competentes. A nossa valorização da nossa administração parte também da equipe. E não são erros, atecnias, erros contábeis ou administrativos que vêm. Não temos nenhum secretário com prisão, com problemas de corrupção na nossa administração. Então, estão respondendo. Quem tiver esse problema, responde. Isso aí cabe para qualquer administração. Então, nós vamos, sim, mais uma vez, chegar à Prefeitura de Horizonte, se Deus quiser, e vamos montar uma grande equipe, uma equipe do nível que Horizonte merece. Esse Horizonte que nós tanto lutamos pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento, pela sua qualidade de vida da sua gente. Essa, a nossa meta principal é exatamente essa. Ok, candidato, muito obrigado. O candidato Lincoln Machado, ele terá 1 minuto para a réplica. Candidato. A verdade é que o senhor continua com os mesmos secretários que foram responsabilizados. E o senhor vai continuar com eles na nova administração. Não tenho dúvida nenhuma. Pena que o senhor não vai ser eleito. E se for eleito, talvez não assuma, porque também tem sua candidatura indeferida nesse momento. O candidato a prefeito Chico César, ele levanta a plaquinha pedindo o direito de resposta. Nesse momento final da fala do candidato Lincoln Machado, aí você pode ver a bancada jurídica avaliando esse pedido de resposta, e ainda nesse bloco nós vamos trazer se eles deferem ou não. Vamos lá, doutora Camila Maia, qual é o posicionamento de vocês em relação a esse pedido de resposta? Em análise, a banca entendeu por conceder o direito de resposta ao candidato, aferindo que ocorreu difamação, no caso em concreto. Ok, então o candidato a prefeito Chico César, de acordo com a bancada jurídica, ele terá 1 minuto para exercer o seu direito de resposta. Candidato, 1 minuto. Desde o início, eu vi o despreparo do candidato Lincoln Machado nesse debate. Despreparo desde as perguntas que fez ao colega candidato Rochinha. E também chega a nossa candidatura. Nós não temos indeferimento, nós não temos nenhum processo. A nossa candidatura foi deferida sem recurso. Candidatura majoritária, a minha, está deferida sem recurso. Não temos nenhum processo e que ele nos apresente esse processo que a gente aqui humildemente dará a mão à palmatória. Então, candidato, o senhor está mal informado, o senhor não tem a preparação, o conhecimento suficiente para fazer uma acusação desse tipo. A nossa candidatura está deferida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ok, então, candidato, muito obrigado. O candidato Lincoln Machado levantou a plaquinha pedindo o direito de resposta e a bancada, nesse momento, está avaliando, está analisando se dá esse direito ou não. Não é a doutora Sajane Nunes Viana, doutora Camila Maia e também doutor Leandro Skeff. Doutora Camila Maia, qual o posicionamento da bancada? A banca entende por deferir o direito de resposta ao candidato, acreditando que ocorreu aí a conduta de injúria. Ou seja, terá o direito... Concede o direito. Então, candidato Lincoln Machado, o senhor terá 1 minuto de fala para o direito de resposta. Muito obrigado por conceder esse minuto. Na hora que se fala a verdade, é despreparado. Na hora que se conta o que está acontecendo, é despreparado, é inconsequente, é incompetente. E, na verdade, não se trata de pessoas incompetentes e despreparadas, não. Se trata de pessoas com disposição de contar a verdade para os eleitores que aí estão. Isso é o que as pessoas precisam saber, sim, da verdade nua e crua, custe o que custar. E eu, momento algum, vou hesitar em dizer a verdade e contar a verdade para o povo. Não sou despreparado, não. Se tem uma pessoa preparada e competente, sou eu para administrar, porque não cometi nenhum deslize na minha história. Haja visto que eu tenho 5 filhos, nenhum vota no Horizonte. E não vota por quê? Porque eu não
eles não fazem parte da vida política do Horizonte, portanto não pode decidir quem será o prefeito de Horizonte. Na eleição do Horizonte, quem votou sempre as pessoas de empresas de fora e o pessoal de outra cidade vieram votar aqui para eleger os candidatos. Ok, candidato, o seu tempo esgotou. E dessa forma, nós finalizamos o 5º bloco do debate das eleições 2016, aqui com os candidatos a prefeito da cidade de Horizonte. Daí esse debate é uma parceria com a CDL da cidade de Horizonte. Nós vamos para o intervalo e na volta a gente vai trazer as considerações finais, o fechamento desse debate com os candidatos a prefeito de Horizonte. É a TV da Gente e CDL Horizonte nas eleições 2016. Muito bem, estamos de volta com o último bloco deste debate das eleições 2016 para prefeito da cidade de Horizonte, uma iniciativa, uma parceria da TV da Gente e CDL da cidade de Horizonte. É um momento importante onde você tem a oportunidade de acompanhar, de ouvir as propostas dos candidatos aí do seu município. E neste bloco nós vamos fazer o fechamento desse debate, as considerações finais dos candidatos. Já foi feito previamente o sorteio, a ordem de quem inicia suas considerações finais e de quem encerra. E pelo sorteio, nós temos o candidato Chico César, agradecer ao Chico César pela sua participação nesse debate, desejar boa sorte. Chico César, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Queria dizer a todos que as coisas que já fiz, já passei na minha vida, seja como engenheiro da construtora Queiroz Galvão, seja como engenheiro do Ministério da Aeronáutica, seja como bancário do Banco do Estado do Ceará, como superintendente da SOEC do Estado do Ceará, seja como interventor a convite à decisão do governador Tasso Gereissati, enfim, seja como prefeito por 3 vezes do nosso município de Horizonte. A nossa vida, a nossa passagem acreditamos que nos dá todas as condições de, em cima de um passado de realizações, de dedicação, de amor ao município, esse nosso passado nos credencia a propormos a nossa volta, a nossa continuidade. Nós temos uma pesquisa recente em que a população de Horizonte, mais de 70% da população de Horizonte, confia nas nossas propostas para o futuro de Horizonte. Então, o que nós temos a dizer a essa gente que cada vez mais preparados, mais determinados, com mais amor por esse Horizonte, nós queremos, por amor ao Horizonte, conclamando as famílias horizontinas para que a gente possa, juntos, fazer a melhor das administrações por esse Horizonte. Esse Horizonte que nós temos pelo menos 50% das suas realizações fizeram parte do nosso trabalho, por 3 vezes. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, a confiança que esse povo está depositando no nosso nome. Ficam aqui a nossa certeza de que, juntos, nós, por amor ao Horizonte, faremos uma grande administração, se Deus quiser. Ok, candidato, muito obrigado mais uma vez, boa sorte. E agora as considerações finais do candidato Lincoln Machado, do PSOL. Candidato, muito obrigado em nome da TV da Gente, do CDL Horizonte, pela sua participação nesse debate. O senhor tem 2 minutos para suas considerações. Eu quero dizer para todos vocês que desde os 17 anos de idade que eu milito politicamente. E eu vivi uma ditadura cruel e sanguinária. Lutei para que dias melhores viessem para o povo brasileiro, porque nós não suportávamos mais viver sobre a mira da baioneta dos militares. O povo sofreu demais. Lutamos mais de 20 anos para conseguir a liberdade política no Horizonte, que a democracia voltasse a reinar como deveria reinar, e o sol raiou e isso aconteceu. No Horizonte, hoje eu me deparo com a ditadura branca, onde só 2 pessoas têm direito de ser prefeito do Horizonte. Um sobe e outro desce, um sobe e outro desce. E assim já se passaram
16 anos e pode ser que chegue aos 20 anos de novo. Essa é uma ditadura branca que o povo não pode aceitar mais. Está na hora de mudar. Precisamos mudar, moralizar e respeitar. Não aguentamos mais viver sobre a mira de uma ditadura branca com os 2 coronéis com políticas antigas mandando no horizonte. Eu disse que eles saíram ricos e é verdade. Vou reafirmar o que disse. Quando saiu da prefeitura, construiu 400 casas, 500 apartamentos. Isso é riqueza, sim, senhor. Isso é riqueza, não adianta negar, não. Nós temos um prefeito que é atuante aí, hoje é dono de uma avenida no Horizonte. Eu vejo o presidente Lula ser investigado e às vésperas de ir para a cadeia porque é dono de um apartamento. O prefeito do Horizonte tem uma avenida todinha e não é procurado, não é nada. E aqui vem o candidato dizer que fez 1000 maravilhas e que é a melhor coisa do mundo para o Horizonte. Essa pessoa deveria se envergonhar e pedir para renunciar à sua candidatura, porque é pela 4ª vez que ele está querendo vir a ser prefeito do Horizonte. E o povo não pode aceitar e o povo não quer mais. 70% não quer ele de volta. Muito obrigado, candidato. O seu tempo se esgotou. No início da fala do candidato, no encerramento da fala do candidato Lincoln Falcão, o candidato Chico César levantou a plaquinha pedindo o direito de resposta e a bancada já fez essa avaliação. A doutora Camila Maia, junto com os seus colegas advogados, fizeram essa análise. Qual é o posicionamento, doutora? A banca entende que o candidato tem direito de resposta por existirem 2 condutas, a conduta de difamação e injúria na fala do candidato que precedeu. Então, é concedido direito de resposta. Ok, então está aí o candidato Chico César, ele terá um minuto da sua fala, como direito de resposta na fala do candidato Lincoln Machado. Eu pediria só ao candidato Lincoln um pouco de respeito ao povo de Horizonte. As 3 vezes que fui prefeito de Horizonte, eu fui levado pelo voto livre e independente do povo de Horizonte. Então, é por esse voto que nós estamos querendo. Eu, no meu dicionário, nos meus conhecimentos, eu não vejo esse exemplo como ditadura. Ditadura branca, ditadura de cor nenhuma. O que nós vimos é uma condição dada pela população de Horizonte. E eu só serei prefeito de Horizonte se for a vontade da maioria dos meus irmãos horizontinos, daqueles que fazem esse nosso Horizonte. Então, aqui eu não vou entrar nessa polêmica, porque eu acho que o povo de Horizonte merece muito mais respeito do que isso. Nós estamos com o nosso nome para ser votado nas urnas livre e independente. Ok, muito obrigado, candidato, pela ordem do sorteio, para fazer também a sua consideração final. O candidato Rochinha, e nós também o agradecemos ao candidato a prefeito Rochinha, em nome da TV da Gente, em nome do CDL Horizonte. Candidato, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações. Há um quadro em Horizonte, eu não queria falar sobre essa pesquisa, mas como o candidato falou aqui ao público através da TV da Gente, com certeza Rochinha vai ter oportunidade de entrar com recurso, seja qualquer instituto de pesquisa for, por esse fato de 70%. Esse fato degrine a imagem de um candidato que está na rua vendo outra história, totalmente diferente do que diz a pesquisa. Não existe isso. O candidato Chico é rejeitado dentro do município de Horizonte pela sua atuação, pela forma de tratar os funcionários, que todo mundo tem medo dele lá, pela rigidez que administra, e que o resultado, com certeza, vou ter essa oportunidade de entrar contra o Instituto. Rochinha está aqui finalizando sua história e dizendo para a população de Horizonte que eu andei, a maioria, talvez 90% das casas e residências do município de Horizonte, conhecendo de perto os problemas, falta de iluminação pública, falta de atendimento dos postos de saúde, que o Horizonte hoje tem uma maquiagem muito grande, importante de uma coisa, mas não há realidade dos atendimentos. E nós vamos para lá para fazer um atendimento digno às pessoas, melhorar o atendimento médico, melhorar o atendimento na área de saúde, de educação, na área social, que é o que não tem no Horizonte, não existe um trabalho social para conhecer a realidade do povo de Horizonte. É isso que o Rochinha quer chegar a ser prefeito, dentro desse espírito de luta e de humildade que tem o candidato, e é uma divergência muito grande em relação ao que diz para o fato que acontece. Então, Rochinha, com certeza, fará uma mudança estrategicamente
com muita responsabilidade, com muita humildade, porque o voto popular. Rochinha sempre se elege com o voto popular, sem compra de voto e tendo voto legitimamente da verdadeira democracia, é o voto popular, o voto direto, o voto adquirido pela fé, pela amizade, pelo respeito. Ok, muito obrigado, candidato. O seu tempo esgotou. E no início da fala do candidato a prefeito Rochinha, o Chico César se sentiu ofendido, levantou a placa, a bancada jurídica avaliou, e nós vamos ver qual é o posicionamento desse pedido de resposta do... Não, por enquanto não, candidato. É um direito de resposta pedido pelo candidato a prefeito Rochinha, no momento da sua fala. E a bancada, através aí do doutor Leandro Skeff, doutora Sergiane e a presidente aí, a doutora Camila, ele já tem um posicionamento. Doutora Camila... A banca entende que há direito de resposta, sim, no caso em concreto. Há direito. Ok, então tá aí, muitíssimo obrigado. O candidato a prefeito Chico César, ele terá 1 minuto para fazer a sua defesa. Sentiu ofendido na fala do candidato Rochinha, portanto, terá 1 minuto. Candidato Chico César. Candidato Rochinha, eu acredito que não seria um de nós, independente de quem fosse, para questionar, para dizer a validade ou a qualidade das pesquisas. A pesquisa que nós nos referimos foi contratada junto ao IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, e registrada no TRE, seguindo todas as regras eleitorais da Justiça Eleitoral. Então, a nossa pesquisa que nos referimos está registrada no TRE. Qualquer questionamento é direito de todo cidadão horizontino, cidadão brasileiro, de pegar os dados, o levantamento e ver a qualidade ou a seriedade do Instituto de Pesquisa IBOP. Então, a nossa responsabilidade para aí quando nós cumprimos todos os preceitos da legislação eleitoral. Ok, muito obrigado, candidato. Agora fazendo as suas considerações, fazendo o fechamento na sua fala, o candidato a prefeito Marcos Cunha. O senhor tem 2 minutos, candidato. Muito obrigado. Em nome da TV da Gente, em nome do CDL Horizonte. Boa sorte, candidato. Na realidade, eu como fui idealizador desse debate, eu fui agraciado pelo sorteio. Iniciar o debate e terminar o debate, né? Via sorteio, né, gente? Então, eu não vim aqui nesse debate para falar mal de ninguém, não. Eu vim aqui para mostrar as propostas que nós temos para a população de Horizonte. A proposta para a questão do emprego, a proposta para a questão da educação, a proposta para a questão da segurança. Então, eu vim aqui para isso, para falar das nossas propostas. São propostas viáveis, tá, gente? Aí, peço voto a você, horizontino, que está indeciso, aos estudantes, trabalhadores, desempregados, dona de casa. Dê uma oportunidade ao Marcos do Cine, desculpe, não posso dizer Marcos do Cine, ao Marcos Cunha, tá? Porque a gente está vendo também nas ruas, nossa aceitação está muito boa, tem tudo para a gente sair com uma boa votação. E é isso que nós estamos trabalhando para isso. Falta uma semana nós vamos estar, como nós estamos fazendo, nas ruas, casa em casa, não temos dinheiro para fazer carreata, não temos dinheiro para fazer esse estardalhaço todo, certo, gente? Então, nós estamos fazendo o que nós estamos podendo. Casa a casa, rua a rua, em toda a residência de Horizonte que eu entro, eu estou sendo bem aceito. Em toda casa, dona de casa, as famílias, estudantes, eu estou de olho nos estudantes universitários, naquela questão do transporte, tem muita reclamação dos estudantes universitários. Então nós vamos trabalhar para isso. Espero que vocês votem no 13, a primeira vez em Horizonte. Engraçado, a presidente Dilma foi muito bem votada aqui, o presidente Lula foi muito bem votado, 30 mil votos da presidente Dilma. Onde estão esses votos do PT? Foram para onde? Vamos, gente, acredite. Acredite. E vou dizer um negócio aqui para vocês. Taque o dedo no 13. Ok, muito obrigado, candidato. Mais uma vez, agradecer a todos os candidatos, ao Lincoln Machado, ao candidato Chico César, ao Marcos Cunha, ao Rochinha. Desejar boa sorte a todos os candidatos. E dizer que esse é o papel da comunicação, da TV da Gente, do Departamento de Jornalismo, é oferecer à população da cidade de Horizonte a possibilidade de ouvir cada um dos candidatos, para você fazer o seu juízo de valor, para você fazer o seu julgamento. Eu acredito que esse debate foi muito importante para você definir o seu voto. Em nome da direção de jornalismo do nosso queridíssimo RB Firmo,
em nome do CDL Horizonte, agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com todos os candidatos, agradecer a nossa bancada jurídica, que esteve conosco na assessoria, nos dando essa assistência no momento que houve o pedido de direito de resposta, a doutora Sejane Nunes, muito obrigado, doutora. Agradecer a doutora Camila Maia, muito obrigado. Doutor Leandro Skeff, também muitíssimo obrigado. Os assessores que estiveram aqui conosco, e dizer que é um momento forte, um momento alto da democracia, as eleições, onde você, cidadão, terá a sua ferramenta, a sua arma para escolher um desses candidatos que aqui se apresentaram. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Vou fazer o que o Firmo fez ontem, chamar todos os candidatos aqui para virem aqui diante. Podem vir todos os candidatos, todos juntos aqui. Agradecer a toda a população de Horizonte, a você de outras cidades que acompanhou esse debate. Aqui estão os candidatos a prefeito do município de Horizonte. Você terá a oportunidade de escolher. Boa sorte, que Deus ilumine na sua escolha. E nós aqui da TV da Gente vamos estar atentos, acompanhando cada detalhe do resultado das eleições, tá bom? Muito obrigado a você que esteve na audiência. Agradecer mais uma vez a TV da Gente, Direção de Jornalismo, meu queridíssimo RB Firmo, a CDL da cidade de Horizonte, muitíssimo obrigado, que proporcionou a todas as pessoas esse debate, onde você pode tirar todas as conclusões em quem vai votar. Muitíssimo obrigado, Deus abençoe e ilumine a você da cidade de Horizonte. Tchau, meu povo.